Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Amém, queridos? Amém. Na bênção aí? Então tá bom. Então vamos lá? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Repita comigo. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Agora diga o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Amém. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o intervalo de Deus. É sobre isso. É uma coisa que, se você não passou, pode ficar em paz que você vai passar. E se você já passou, sabe que não é nada bom. E saiba que depois você vai passar de novo. Com certeza. Porque isso tudo faz parte de um processo de amadurecimento de Deus para as nossas vidas. Nós não gostamos muito de intervalos, porque eles podem predizer coisas boas ou coisas ruins, e por via das dúvidas nós preferimos ficar longe dele. Intervalo faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? Como estou aqui, pelo menos, se não grande parte, acho que talvez todos, mas pelo menos grande parte, brasileiros, mas todos aqui gostam de futebol, isso eu tenho certeza, pelo menos, ou vieram de famílias que gostam de futebol. E você sabe que futebol é uma coisa que o brasileiro conhece muito bem. O brasileiro é fanático em futebol, né? Eu, como um bom flamenguista que sou, quando dá oportunidade, eu procuro assistir o jogo do meu Flamengo. Ultimamente a coisa está complicada, mas eu procuro assistir. E uma das coisas que todo torcedor faz é acreditar no seu time de futebol. Eu muitas vezes, gente, eu era criança, eu era fanático. Eu torço hoje, mas eu era fanático. E muitas vezes eu lembro eu com um radinho de pilha, escutando. Naquela época meu pai não tinha televisão, então a coisa era complicada, então era a base do radinho de pilha. E eu ficava ouvindo o jogo e de repente acontecia que o Flamengo já tinha levado 3 gols e entrou no intervalo perdendo de 3-0. Mas todo bom torcedor acredita que quando voltar para o segundo tempo, o que vai acontecer? Vai virar o jogo. Todo torcedor é assim. Nós acreditamos na virada. Até faltando 5 minutos, a gente se bobear, o fanático, então, ele acredita na virada até o último instante. Pode faltar 1 minuto, ele acredita que alguma coisa vai acontecer, né? E eu lembro, eu garoto ainda, quantas vezes eu cheguei e orei a Deus: Deus, se o Flamengo virar, eu vou obedecer meu pai, eu vou obedecer minha mãe, nunca mais vou mentir para eles. Deus, se o Flamengo virar esse jogo, a história vai mudar, eu vou ser um menino correto, eu vou comer direitinho, eu vou chegar na hora que meu pai falar, eu não vou fazer tudo certinho, Jesus. Vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe, vou dobrar o cobertor se o Flamengo virar. E às vezes acontecia o Flamengo virar, eu ficava numa enrascada, né? E daqui a pouco já tinha esquecido a promessa que eu tinha feito. Jesus tem misericórdia da gente mesmo. Mas o que acontece, querido? O intervalo ele pode gerar mudanças. Ele gera expectativas também. Todo intervalo gera expectativas. Já visto que uma paixão do brasileiro, pelo menos aqueles que não tiveram encontro com Cristo, né? Que quem tem encontro com Cristo, eu espero que não. Mas a paixão do brasileiro também se chama novela. E aquele intervalinho que eles colocam na novela, principalmente nos últimos capítulos, diante de cenas principais,
pais, aquilo dali quase mata quem é fanático por novela. A pessoa fica na expectativa, parece que o intervalo que seria 3 minutos se torna quase 1 hora, porque a pessoa não vê a hora de ver se o mocinho vai ficar com a outra ou se vai acontecer alguma desgraça, apesar que tudo é igual no final das contas, né? Mas fica aquela expectativa, porque o intervalo ele faz isso. Esse tempo de intervalo, que na verdade ele está ligado a um silêncio, a um tempo de quietude. E que esse tempo de quietude, de silêncio, ou de mudança, ou de saída, ele também nos leva a viver um processo chamado de ansiedade, que é uma coisa que praticamente ninguém sabe lidar. Uns ficam apavorados em processo de ansiedade, mas todos nós, de igual maneira, vivemos o processo de ansiedade. Será que eles vão me aprovar no emprego? Será que não vão me aprovar? Será que vão me aceitar? Será que após a entrevista que eu fiz e que eles falaram daqui uns dias nós vamos ligar para você, esse intervalo entre a entrevista e a resposta, isso gera uma certa angústia dentro de nós, porque nós não gostamos dos intervalos. E quando nós falamos de Deus, queridos, parece que Deus é chegadinho em fazer um intervalo com o povo. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento e é conosco. O próprio Jesus passou por um intervalozinho de Deus. O próprio. Lá no Getsemane, ele passou. E lá na cruz, ele passou. Ele chega a dizer o seguinte: Pai, por que me abandonaste? O intervalo, o silêncio do intervalo nos leva a sentir que estamos totalmente abandonados, que estamos totalmente perdidos. E nós não gostamos disso, porque gostamos de ter a situação sob o nosso domínio, sobre as nossas mãos. Ele é horrível por causa disso. Eu lembro, queridos, eu era seminarista e eu passei um tempo muito complicado. Eu estava no meu 2º ano de seminário e, de repente, Deus silenciou comigo. Foi um ano de desgaste que eu tive. Um ano que eu não ouvia Deus falar e que eu não conseguia orar e nem falar com Deus. Era horrível. Parecia que a minha oração não saía daqui, ó. Parecia que ela não levantava um palmo, 1 metro do chão. Parecia que ela não chegava diante de Deus. E no meio de tudo isso, o sentimento era que eu estava totalmente desviado. Eu quase larguei no 2º ano do seminário, porque eu falei o seguinte: o que eu estou fazendo se eu não consigo me comunicar com Deus, não consigo ter um relacionamento de uma via de mão dupla com Deus, onde eu falo e Deus responde? Não dá, porque eu não conseguia ouvir Deus. Eu entendia que aquele silêncio estava significando o fim do meu ministério. Eu lembro que eu fui para Campo Grande uma vez pregar lá, e no meio de tudo aquilo dali, uma pessoa usada por Deus chegou perto de mim, me puxou de canto, uma profetisa, e virou para mim e disse o seguinte: ó, Deus manda te dizer que você está sofrendo sim, porque o intervalo está, você não consegue nem chorar na presença dele. Mas ele diz o seguinte: ele está fazendo isso porque uma nova história está preparando para você. Mas eu não entendia. Isso ela falou, eu fiquei 6 meses sem conseguir falar com Deus, aquilo não entrava. Nem poderia passar. Elias, que foi arrebatado, poderia voltar a aparecer diante de mim e falar comigo, entregar uma palavra profética, eu não ia chorar, não ia acontecer nada, não saiu uma lágrima. Eu lembro que um dia, no seminário, depois de um ano e pouco, estava tendo uma vigília e tinha um rapaz que ele era tranqueiro no seminário. Pensa no indivíduo tranqueira. Aquele era terrível. Eu lembro que os alunos novos chegavam no seminário e tinha mania de pegar um prato e fazer como se fosse uma macumba e colocar na porta do aluno. Imagina, você dentro do seminário, você andando, e de repente o aluno novo, primeiros dias do seminário, ele abre a porta ali, a hora que ele olha ali, se depara com uma macumba dentro do seminário, na porta do quarto dele. E ele ria. Ele foi expulso do seminário até. Mas aquele indivíduo, aquele tranqueira, aquele indivíduo que não tinha nada na cabeça, um dia pegou o violão e começou a tocar uma música que diz o seguinte: estou voltando à essência da adoração. E quando ele começou a cantar aquela música, naquele dia eu voltei a chorar na presença do Senhor.
depois de mais de um ano que eu não ouvia Deus, não sentia Deus, não recebia Deus dentro de mim, eu voltei a chorar na presença do Senhor. Eu lembro que eu comecei a chorar às 11 horas da noite. Já era beirando às 5 horas da manhã, ainda não tinha parado de chorar. A hora que eu pensava que eu ia parar, eu voltava a chorar. Porque Deus estava voltando a se manifestar dentro de mim. Não que Ele havia me abandonado, mas eu voltei a sentir a presença do Senhor. E queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente isso. Eu gosto de Jó. Eu teve um ano na minha vida que eu dei uma de doido, eu invoquei com Jó. Pesquisei tudo quanto era livro, você imagina, tudo que falava de Jó, eu estava caçando, queria saber tudo de Jó. Me deu uma loucura, e Jó, acho que foram 5 minutos menos que durou um ano. E eu procurei saber tudo o máximo possível para entender Jó, porque eu gostava da história dele. E Jó, ele começa a trazer alguns exemplos exatamente sobre essa questão de intervalo. Por que isso? Se você começa a ler Jó, só para você ter ideia, ele vai ser dividido em 3 partes, na verdade. Essas 3 partes vão funcionar da seguinte maneira: do primeiro capítulo até o 2º capítulo, você vai ver o seguinte: um processo onde há uma batalha cósmica, né? Vamos dizer o seguinte, uma discussão cósmica entre Deus e o diabo, tá? E no meio de tudo isso, o Jó está no meio da situação. Deus permite, a Bíblia deixa bem claro isso. Não adianta, eu já tentei encontrar 1001 desculpas para não pôr Deus no meio da história, mas não tem jeito. A única base, a única coisa, seja se você buscar no hebraico, seja questões culturais, não importa, se você procurar, tudo vai cair no seguinte ponto: Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, só não permitiu que a vida de Jó fosse ser tirada. Então capítulo 1 e capítulo 2 vai tratar desse processo todo, Jó se apresentando quem ele era como pessoa, um homem, um crente verdadeiro que se importava com sua família e procurava honrar a Deus, mas em meio a uma batalha, em meio a uma discussão cósmica, vamos dizer dessa maneira, Deus permite que o diabo toque nele. No momento em que Deus fala: vê meu servo Jó, como é fiel diante de mim, o diabo diz o seguinte: olha, ele é fiel porque ele é rico, ele é fiel porque depois vai falar porque ele ainda tem saúde, agora tira a família dele, tira a riqueza dele, agora toca na saúde dele. E Deus fala assim: pode tirar a riqueza. E depois Deus vai falar o seguinte: pode tocar na saúde dele. Na vida dele não, mas pode tocar em tudo, porque Deus confiava em Jó, Deus acreditava em Jó. Então, capítulo 1 e capítulo 2 vai basicamente tratar desse processo onde Jó não entende nada, e do dia para a noite ele tem tudo, e do dia para a noite ele não tem nada, inclusive saúde. Do capítulo 3 ao capítulo 38 haverá um momento de silêncio total. Um silêncio total, tanto no céu como na terra. Há um silêncio. Jó, ele não entende nada. Vai aparecer os amigos de Jó, ele faz Zofar e Bildade, vão aparecer esses amigos de Jó, vão começar, e depois vai vir Eliú, e vão começar a discutir com Jó, e vão tentar encontrar uma explicação para tudo que Jó está passando. Não há uma resposta de Deus. Jó espera uma resposta, mas Deus não se pronuncia nada. Há um silêncio, é um intervalo, um silêncio incrível. Jó deixou de ficar rico, e do capítulo 3, do início do capítulo 3 até o capítulo 37, final do 37, haverá um silêncio total. Jó não recupera nada, os amigos tentam arrumar uma desculpa, um motivo para Jó estar passando por aquilo, e Deus não está falando. É esse silêncio. Mexe com ele. E a terceira parte do livro de Jó inicia-se, na verdade são 4 partes, a terceira parte de Jó inicia-se no capítulo 38, quando Deus então se revela a Jó, onde depois de 38 capítulos, agora você tenta imaginar isso em tempo, quanto isso durou, porque essa história toda não foi um dia para outro. Dizem, especialistas, alguns dizem que essa história de Jó deve ter chegado por volta de 2 anos de histórias que ele viveu nessa situação sem entender nada que estava acontecendo com ele, vivendo debaixo daquela desgraça total. Então o capítulo 38 inicia com Deus falando agora para Jó. Deus se revela para Jó. Isso vai até o final
do capítulo 41 e então capítulo 42, é um final extraordinário, onde Jó fala com o Senhor e há uma restauração de tudo que Jó havia perdido. Deus restaura a vida de Jó. Deus restaura para Jó. Então, o livro de Jó é dividido nesses pedaços. Entender que Deus permitiu tudo aquilo na vida dele. Entender que houve um silêncio e depois Deus volta a falar. Deus começa a falar com ele. E por último, que Deus restaura a vida dele. E então, baseado nesse processo todo, como eu disse, eu quero que você entenda 3 coisas importantes sobre o intervalo de Deus. O porquê que Deus permite muitas vezes você passar por um intervalo, porque todos nós passamos, como eu disse para vocês, talvez alguém aqui esteja até passando, falando: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que eu estou passando por essa desgraça? Por que não está dando certo? Porque, meu Deus, quanto mais eu entrego o dízimo, mais situações difíceis financeiras eu estou passando. Porque talvez a gente fique tentando encontrar N e N explicações. E agora eu vou trazer 3 coisas para você. Por que Deus traz no intervalo dele sobre a nossa vida. Amém? Em primeiro lugar, o intervalo de Deus, ele tem por motivo trabalhar a nossa fé. Diga assim: quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando a minha fé. Queridos, a sua fé não é trabalhada quando Deus fala. Sua fé nunca será trabalhada quando há uma comunicação. Quando você escuta, porque você está escutando, você está recebendo algo, está tudo muito fácil. A tua fé é trabalhada quando você não vê, quando você não escuta, quando você não sente. É aí que a tua fé é colocada em prova, querido. É nessa hora que fé tem que ser fé, porque é muito fácil ter fé quando está bem financeiramente, é muito fácil ter fé quando estou recebendo recados e recados de Deus na minha vida, é muito fácil ter fé quando está vindo um monte de profeta chegando perto de mim, dizendo: eis que te digo, servo. É tudo muito fácil. Eu quero ver você ter fé, é na hora que profeta nenhum falar contigo, é a hora que faltar dinheiro, é a hora que a coisa ficar feia. Agora a tua fé tem que entrar em ação. A tua fé é na medida quando você está passando por momentos bons. A tua fé é medida quando a coisa está feia. Olha só, queridos, o que vai acontecer com Jó? Vamos passear um pouquinho por essa história de Jó. Olha o que acontece na vida dele. Olha como que ele é testado no último em relação à fé. Olha só. Depois de tudo isso, Deus, e a defesa de Deus é isso: olha, o meu servo Jó é fiel, Deus está trabalhando na fidelidade, falando para o diabo: ele tem fé em mim, ele é fiel a mim. A fidelidade é baseada na fé que ele tem por mim. E então o diabo usa exatamente essa expressão: eu quero ver ele ter fé, ou seja, eu quero ver ele ser fiel nessa fé que ele tem em você, no Senhor, se por acaso eu tirar tudo isso dele. Você está vendo a jogada do diabo? Ele usa dessa ideia da fé sobre as situações difíceis. Não quando tudo vai bem, Deus fala assim: então tá bom, agora nós vamos ver a fé dele. E permite. Então agora entenda o seguinte: agora passe por tudo isso. O que vai acontecer com Jó? Queridos, em primeiro lugar, vai começar uma situação, uma desgraça na vida dele, queridos, que não tem tsunami que passou no Japão, não tem nada que aconteça tão forte, tão terrível como aconteceu na vida dele. Porque você para pensar, lá não tinha água para você usar, desculpa da natureza, a princípio, não tem nada, mas olha só como que vai viver a situação dele. Olha, ele vai pegar uma desgraça atrás da outra. Primeiro, os filhos vão morrer. Ele vai perder todo mundo. O gado que ele tem, ele vai perder tudo. E vai ser um servo dele chegando atrás do outro. Ele está ali parado, chega um para ele e diz o seguinte: olha, nós estávamos em tal lugar, aconteceu isso, e morreu o seu gado. Está em tal lugar e morreu isso, e aconteceu isso. E é um atrás do outro. Ele não consegue nem respirar direito, já está chegando notícia ruim na vida dele. Daqui a pouco, ele vai viver um outro processo também, queridos, que vai chegar a mulher dele no meio de tudo isso. Na segunda vez, depois que ele for afligido com as feridas, a mulher dele chega diante dele e ele está raspando o corpo, né? Por causa das coceiras e por causa das feridas, com o caco de louça, o caco de telha. E ela diz o seguinte: olha, você ainda mantém a sua integridade diante desse Deus que permitiu tudo isso na sua vida? E ela diz o seguinte: amaldiçoa esse Deus e morre.
que ela disse para o próprio marido, a mulher que eu durmo com ela, acordo todo dia, tomo café junto, a mulher que eu escolhi para passar o resto da vida ao meu lado, ela chega, aquela pessoa que eu deveria esperar uma hora apoio para dizer o seguinte: olha, eu estou do teu lado. É na alegria, a mulher que seria aquela uma da alegria e na doença, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, ela chega para ele e diz o seguinte: amaldiçoa o seu Deus. E se suicida. Em outras palavras, a mais correta, a definição correta é essa: amaldiçoa o seu Deus e se suicida. Ou amaldiçoa esse Deus e morre. Quando ela termina de dizer isso, olha só o que ele vai dizer: o seguinte: mulher, você fala como uma doida, ou como uma insensata, ou como uma louca. Ou seja, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Ou seja, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A sua fé é colocada em prova, sabe quanto? Quando a situação está difícil, você chega e diz o seguinte: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus na minha vida. A gente está na hora de aprender isso, queridos. Mas não para por aí. Olha só o que vai acontecendo. Lá na frente aparece um amigo dele, ele faz o seguinte: olha como é que ele trata Jó. Jó não está passando por uma correção. Deus não está corrigindo Jó. Jó está sendo provado por Deus diante. É uma batalha. Lembra que eu falei para vocês? Entre Deus e diabo. Jó não está sendo corrigido. Jó é um homem fiel a Deus. Mas olha o que ele faz, Jó. Como é feliz o homem em quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ou seja, ele chega para ele e diz: você está sendo disciplinado, rapaz. Se alegre, porque Deus está dando disciplina para você se fez alguma coisa de errado. É que nem hospital. O hospital é cheio dessas coisas, gente. Hospital, crente no hospital é uma coisa de louco. Porque a gente quer encontrar uma solução para a doença de todo mundo. A gente quer encontrar uma solução bíblica para a doença de todo mundo. Já notou isso? A gente chega no hospital e às vezes vai fazer a visita para o irmão está lá com câncer, está nos momentos terríveis, está sofrendo, e fala o seguinte: irmão, será que Deus deve estar te disciplinando? O coitado está quase morrendo, a situação está feia do lado dele, está minguando na cama, e a gente fala assim: Deus está te disciplinando. Se arrepende, irmão. E o rapaz fica caçando aonde que ele vai se arrepender. Ele está caçando. Ele fica procurando aonde está o arrependimento dele, onde que ele tem que arrepender. E ele diz: mas como é crente faz isso, que é uma coisa de louco? Então, a gente tem que dar uma resposta. A gente tem que encontrar uma resposta. Por que a pessoa está passando? A gente não dorme com ela, não acorda com ela, não vive com ela, mas a gente tem que encontrar uma resposta para ela estar vivendo aquela desgraça. A gente tem esse negócio. Ele diz: olha só o que ele fala: como é feliz o homem que Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Eu no lugar de Jó ficava indignado com ele. E aí vai continuando. Quer ver outro aqui? Aí Jó vai lá na frente, vai responder, porque Bildade vai falar o seguinte: olha só como que Jó responde a situação: se eu pecasse, estarias me observando e me deixaria sem punição a minha ofensa. Isso vai falar no capítulo 10, versículo 14. Jó está dizendo o seguinte: eu não pequei, eu não fiz nada de errado para estar vivendo a situação que eu estou vivendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas que eu não pequei para viver isso. Mas ao mesmo tempo, eu não vou largar da presença do meu Deus. Eu não estou entendendo nada, mas eu não vou largar da presença do meu Deus. Logo lá na frente, ele ainda vai continuar, o negócio não para por aí. Porque de repente vai aparecer um bendito, o próprio Jó, né? Ou melhor dizendo, Jó vai dizer o seguinte: olha, para a árvore, pelo menos a esperança se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, porque para a árvore pelo menos há esperança. E se eu estou sendo cortado, vou tornar a brotar e os meus renovos virão. Ele estava acreditando nisso. E ele vive essa batalha nesse intervalo, nesse processo todo. Ele vive um intervalo onde os amigos começam a tentar encontrar alguma coisa para dizer o porquê que ele está vivendo aquele momento. E aí ele ouve tantas e tantas coisas
mas uma frase dele vai ficar muito marcada, que é a marca da fé de Jó para mim, está nessa frase, que ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Repita comigo, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Queridos, como eu disse, a primeira coisa que nós precisamos aprender com essa história de Jó, nós precisamos aprender no intervalo de Deus, é que Deus está trabalhando a nossa fé. E a única maneira que eu posso me agarrar para passar por todo o processo difícil da minha vida é entender que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar de sobre a terra. Se Ele não se levantou, é porque não chegou o fim, porque no fim Ele se levanta para se manifestar na minha vida. Uma coisa eu aprendi na minha vida, queridos: nem sempre o fim é o fim. Muitas vezes o fim é apenas o começo para a manifestação da glória de Deus. Às vezes a gente está dizendo, acabou. Deus está falando, agora que vai começar. Às vezes a gente está dizendo, agora não tem mais jeito. Deus fala assim, agora que está no jeitinho que eu quero. Porque agora é 0% você e 100% eu. Agora eu vou começar a fazer meu trabalho direito. É a hora que você fala, eu desisto de lutar, cansei, perdi minhas forças. Só sobrou o seguinte, eu só não vou largar do Senhor. E Deus falou o seguinte, beleza, agora que você desistiu, é 100% eu. A marca de Jacó, queridos, foi essa. A vida dele foi mudada num lugar chamado Val de Jaboque. Esse rapaz chamado Jacó, ele nunca aceitou perder para ninguém. Enganou todo mundo, trapaceou todo mundo, passou a perna em todo mundo. A vida dele foi essa situação. Lá no Val de Jaboque, ele clamou, ele buscou, ele lutou com o anjo, ele não largou do anjo. Foi fatiada a perna dele, a coxa dele foi fatiado. E no meio de todo esse processo, ele disse que eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Ali acontece uma coisa fenomenal. Jó se tornou o maior vencedor, um dos maiores vencedores da história da Bíblia, porque ele permitiu perder para Deus. Você sabe qual é o nosso problema? A gente quer ganhar de todo mundo, inclusive de Deus. Aprenda uma coisa, perca para Deus. Perder para Deus significa dizer o seguinte, eu desisto, Deus, agora é contigo. Pelas minhas forças eu não consigo, agora é contigo. Mas eu vou continuar aqui, de joelho no chão, mas é contigo. Eu não ajo pelas minhas forças, mas agora é contigo. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é o seguinte, que o intervalo de Deus ele tem como propósito trabalhar a minha fé. Você tem que entender uma coisa, mais é aquilo que te espera lá no céu do que aquilo que você vive aqui na terra. O seu tempo aqui pode ser 70, 80, 60, 50 anos, mas lá é pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém? Nós temos que olhar para lá. Eu não olho para baixo, eu não olho para o lado, eu olho para cima, porque é de lá que vem o meu Redentor. Segundo lugar, o intervalo de Deus, ele muda a minha visão. Diga, o intervalo de Deus, ele muda a minha visão. Olha o que diz o capítulo 42, versículo 5, diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você começa a conhecer a história de Jó, você vai ver um homem fiel a Deus, o homem que orava, o homem que jejuava, o homem que fazia suas oferendas a Deus, e até pelos teus filhos, caso eles tenham pecado diante de Deus. Era um crente exemplar na igreja. Ele era fiel a Deus, ele não, em nenhum momento Jó saía falando mal de Deus. Era um homem correto na presença de Deus, para uma época onde o povo adorava muitos e muitos deuses. Ele se mantinha fiel na presença de Deus, era a marca dele. Mas esse homem, faltava alguma coisinha na vida dele. Alguma coisinha precisava se tornar um pouquinho mais diferente.
E talvez fosse essa visão de Deus, porque ele era um homem rico, ele vivia tudo muito bem, uma família grande, respeitadíssimo na sociedade onde ele vivia. Mas ele parecia que mesmo amando Deus, sendo fiel a Deus, faltava chegar a uma coisa mais íntima de Deus, um relacionamento mais perto com Deus. E ali, a partir do capítulo 38, quando começa uma conversa, Deus fala com ele, e depois ele fala com Deus, no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: Senhor, depois de tudo que nós conversamos, depois de tudo que o Senhor falou para mim, depois de tudo que eu falei para o Senhor, eu só posso dizer uma coisa: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que ele diz no versículo 6: por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Você sabe o que significa isso? Quando eu fui estudar, eu achei lindo aquilo dali. O que Jó quis dizer para Deus? Deus, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, isso era uma figura de linguagem cultural da época. Ele estava dizendo: Senhor, eu não estou nem preocupado se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico, se eu vou ficar são, se eu vou continuar doente, porque o que eu estou vendo vale muito mais que todo o tesouro da terra. Eu estou tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, eu estou vendo o Senhor, eu estou falando com o Senhor. Não tem dinheiro, não tem família, não tem nada que pague, não tem saúde que pague a alegria de poder me relacionar intimamente contigo. Aleluia. Glória a Deus. Guarde isso. O intervalo de Deus tem um grande objetivo: levar você a ter uma nova visão de Deus. Você tem que ser do intervalo de Deus, enxergando Deus de uma maneira diferente. E essa maneira diferente de ver Deus significa aprender a se relacionar melhor com Deus. Quando eu falei para vocês que eu vivi aquele momento, aquele silêncio de Deus no seminário, eu estava vendo uma época que eu criava muitos pastores, sabe? Eu vi uma época, quando eu subia no púlpito, eu ia orar e falava assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era aquela coisa, né? Eu era muita imitação dos outros e falava uma coisa que, para mim, a oração, ela tinha que ser aquela coisa assim, que fosse aquela coisa linda, que quando o povo virasse, falasse assim: que coisa maravilhosa que o Senhor orou. Né? Que palavras, eu ficava cheio quando falava: que palavras que o Senhor encontrou aí, diferentes para expressar Deus. Era uma coisa muito mecânica. E ainda tinha outra coisa. Eu notei que, por mais que eu falasse da Bíblia e tivesse lido a Bíblia, eu não vivia a graça de Deus. Eu vivia na lei. Eu vivia num momento em que eu julgava os outros. Eu era duro com as pessoas. Eu era duro com os sentimentos das pessoas. Eu era duro no que se refere a andar na presença de Deus. Se a pessoa desse uma deslizada, para mim acabou. Não tinha retorno. Eu vivia na lei. Mas naquele tempo, depois que eu tive um encontro com Deus, que eu tive esse, ou melhor, que acabou esse silêncio de um ano com Deus, foi a maneira diferente de ver Deus. Eu comecei a enxergar a graça. Eu comecei a enxergar uma coisa que era totalmente diferente. Eu comecei a enxergar coisas que eu não conseguia ver. O Deus que acredita em mim quando ninguém mais acredita. O Deus que pega um indivíduo mais cachorro desse mundo e faz dele um grande homem na presença dele. O Deus que pega o maior safado do mundo e muda a história. Eu comecei a enxergar um Deus que eu não conseguia ver, que era inadmissível para mim. Porque o princípio de santidade para mim estava muito relacionado à lei. Eu precisava equilibrar isso, porque eu não tinha graça. A minha visão, a minha perspectiva de Deus começou a mudar a partir de então. Eu comecei a enxergar o ser humano como necessitado, como eu sou, como qualquer um é. Eu olhava para dentro dos outros para não olhar para dentro de mim. E ali eu aprendi a olhar para dentro de mim.
e ver que é tudo pela misericórdia do Senhor. Você é fruto da misericórdia. Inconcebível, espetacular, única, maravilhosa de Deus. E inexplicável. Eu sou fruto dessa misericórdia. Você é fruto dessa misericórdia. Eu estou descobrindo isso. E eu precisava disso. A minha visão foi mudada. Eu comecei a enxergar um Deus que era diferente. Eu comecei a enxergar o Deus que me pegava no colo, que me colocava para deitar no colo dele. E eu comecei a viver momentos fantásticos da minha vida, porque de repente eu comecei a entrar no ônibus e procurar um lugar para eu sentar sozinho e olhar naquele banco dentro do ônibus e começava a falar como se Deus estivesse sentado. Na verdade, Deus estava lá comigo, mas parecia que eu materializava Deus, começava a bater papo com Deus. Daqui a pouco estava no ônibus, o povo passando, entrando, saindo, e eu chorando dentro do ônibus. Eu nem sabia o que estava acontecendo ali, porque Deus havia mexido de uma maneira única na minha vida. Havia um momento que coisas estavam voltando lá do início da minha conversão, que eu havia perdido, porque eu comecei a ser duro demais, e coisas novas que eu nunca tinha vivido estavam sendo restauradas, estavam sendo lançadas, estavam sendo inovadas na minha vida. É o Deus que gosta de gente. Era isso que eu estava conhecendo. Queridos, Jó, ele chega nesse momento, ele fala o seguinte: olha, antes eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me menosprezo, a mim mesmo me arrependo no pó e na cinza. Eu cheguei em alguns momentos da minha vida, hoje principalmente, eu falo para as pessoas, por isso até que eu uso esse termo, eu estou pastor, porque hoje para mim, esse termo, esse título para mim, não faz mais importância, eu não dependo desse título. Para ser homem, eu quero ser um homem de Deus e ponto final, eu quero viver o amor de Deus. Para mim, ser conhecido como pastor ou não, hoje para mim não faz mais diferença. Isso aqui para mim não marca mais a minha vida. Não é o que importa na minha vida. Uma época onde a gente briga para ser presbítero, quase sai do tapa para ser diácono, outro xinga quando vai, outro vai vir, se torna pastor. É uma coisa